Pare, não role a tela. Você que está aqui agora não chegou por acidente. Há meses, talvez anos, você carrega algo que a maioria ao redor não consegue ver. Cansaço que não é falta de sono. Silêncio que não é ausência de fé. Você está no ponto em que a maioria desiste. E foi exatamente nesse ponto que você fez algo hoje que abriu uma exceção no céu. Você deita. O corpo para, mas a alma não. Às 3 da manhã, o peito aperta sem motivo nomeável. Sem notícia ruim, sem memória específica. Só o peso e o teto escuro. O espírito nunca desligou da vigia. Acordado, em alerta permanente, esperando uma confirmação que não vem. Uma palavra que o céu parece reter em silêncio, que pesa mais que qualquer resposta negativa. As mesmas bifurcações voltam. A mesma encruzilhada que você jurou que não atravessaria errado, e está ali de novo, com o mesmo sabor de erro antes de decidir. Você já diagnosticou o padrão, sabe o nome do ciclo, e mesmo assim, ele reaparece em contextos diferentes, com rostos diferentes, com o mesmo peso. Não é fraqueza, é a ausência de uma chave que você ainda não tem. A porta de casa tem um limiar. Do lado de fora, a batalha. Do lado de dentro, os olhos que esperam alguém que chega, mas não entra inteiro. Sua esposa aprendeu a medir a temperatura antes de falar. Seu filho parou de te chamar para coisas pequenas, e a neta que estende os braços recebe o abraço, mas sente que o avô ainda está em outro lugar. Vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, o jantar em que você estava presente sem estar presente. Dentro deste vídeo, vou te entregar 3 palavras em hebraico que Salomão carregou. E quando você ouvir a terceira, vai entender por que chegou aqui, exatamente hoje. No final deste vídeo, vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica, uma comissão específica. Nomes que o céu já pronunciou, mas que você ainda não ouviu com clareza para recebê-los de pé. Não prometo que muda tudo até amanhã. Prometo que se você ficar até o fim, sai com algo específico na mão e algo declarado que permanece. Se sair no meio, sai sem o selamento. Há uma semente colocada debaixo do chão duro no inverno. Por fora, nada. Escuro, frio, sem evidência visível de vida. Quem olha de cima, vê terra morta. Mas a mão que plantou sabia o que a semente carregava, e sabia que o inverno não cancela a colheita, ele a prepara. O que parece morte do lado de fora é pressão de formação do lado de dentro. Você está nessa câmara. Você não tem lutado mal. Você tem lutado sem a ferramenta que te foi prometida e que você ainda não sabe que existe. Um guerreiro que enfrenta campo aberto com força de vontade, onde precisaria de discernimento, não está falhando, está desarmado. A batalha é legítima. A forja é real. O que falta não é mais fé. É a chave para os últimos metros antes do anúncio. Se você reconheceu qualquer coisa do que descrevi, escreve nos comentários. Estou aqui. Não é interação, é declaração de posicionamento. E sobre exatamente isso, o corpo que não descansa, a decisão que trava, os olhos em casa esperando alguém que não voltou inteiro. Há algo que Salomão deixou registrado. Uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Guarda no fundo da cabeça. Se você precisar sair antes do fim, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O que vem a seguir não é palavra de conforto. É o nome de quem você é dentro do que você está vivendo. Guarda essa imagem. Uma semente que ninguém plantou com olhos humanos, que ninguém regou, que nunca recebeu cuidado visível. E que mesmo assim empurra para cima devagar no escuro contra o peso do chão gelado. Existe um nome para o que você é dentro desse processo. E existe uma razão para o anúncio do céu ter esperado até este momento exato. Mas o que acontece com uma semente que insiste em crescer? Você chegou aqui porque algo que você fez abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido.
Mas entre o anúncio do céu e esse anúncio sobreviver à segunda-feira de manhã, na decisão que você vai tomar nesta semana, na porta que vai cruzar esta noite, existe um intervalo. Um intervalo em que a forja terminou, mas a armadura ainda está vestida. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. É nesse espaço, entre a forja que aprovou e a declaração que coroa, que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegaram em casa sem a chave para sustentar o que o céu acabou de anunciar. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como pousar a espada sobre a mesa, para parar de relutar dentro da própria cabeça a batalha que o céu já declarou encerrada, para a mente sair do campo antes de o corpo sentar no jantar com quem espera você de volta. Ele deixou registrado como atravessar o limiar de casa, como o Bacaguir que saiu da forja, e não como o guerreiro que não recebeu a notícia de que a guerra acabou, para que sua esposa pare de medir a temperatura antes de abrir a boca e seus filhos parem de esperar um pai que entrou pela porta, mas ainda não chegou pelo Espírito, e deixou registrado como andar com a coluna de quem ouviu o anúncio do céu. Para você parar de decidir no desespero, parar de buscar confirmação onde não há autoridade para dá-la, e parar de agir como escolhido em processo, quando o processo já foi selado. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF, que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3, para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF, para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram o Bacaguir do estado de armadura permanente e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme a armadura que o Bacaíri carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão de sentinela sobre uma batalha que o céu já selou. Para quem deita com o peito apertado sem conseguir nomear o peso, que acorda antes do amanhecer porque o espírito nunca recebeu autorização de baixar a guarda. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Postura de herdeiro que emergiu da forja, antes que o calendário, as contas e a rotina tentem reler o anúncio do céu como emoção passageira de uma noite de domingo. E o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo.
Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei para que o único obstáculo entre você e a chave fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. Você fica com os 2 bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Não é concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar e sair daqui com o anúncio do céu fresco no peito e perdê-lo na primeira segunda-feira por falta de chave. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica. É a chave certa na mão certa. E enquanto eles dormem esta noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar com a armadura ainda vestida não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar antes do amanhecer, relutando a batalha que o céu já declarou encerrada, é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite de sentinela, onde Deus já decretou descanso. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve o anúncio do céu antes de você se levantar. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente o guerreiro que não voltou inteiro. E você nem percebe que ainda está em campo. O custo de adiar não é 0. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer chave que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que o céu abriu por causa do que você suportou, do que você carregou, do que você se recusou a largar. E quando você ouvir esse nome, vai entender por que a batalha durou exatamente esse tempo, e não um dia a menos. Fique. Antes de eu te dar o nome, preciso que você reconheça o que está carregando. Não para te envergonhar, para que você pare de interpretar como fraqueza o que é, na verdade, a marca específica de quem foi aprovado na Câmara onde a maioria se desfaz. Há 5 sinais. Não são genéricos de pessoa escolhida, são específicos, tirados da noite que você viveu, da porta que você cruzou, da decisão que você trancou. Quando você reconhecer 3, vai saber que essa palavra foi preparada para você antes que você chegasse aqui. O primeiro sinal é o sono que não repõe. Você deita. O corpo para. A alma não. Às 3 da manhã, o peito aperta sem motivo nomeável, sem notícia ruim, sem memória específica. Só o peso e o teto escuro. Não é insônia. É vigia involuntária de quem nunca recebeu autorização espiritual de baixar a guarda. O que parece distúrbio é o espírito de um Bacaier em estado de sentinela. Um soldado que continua em campo porque ninguém trouxe a notícia de que a guerra foi declarada encerrada. O segundo sinal é a encruzilhada que volta, a mesma bifurcação, o mesmo nó na garganta, a mesma sensação de que qualquer caminho vai ter custo demais. Você já diagnosticou o padrão, sabe o nome do ciclo, e mesmo assim ele reaparece, em contextos diferentes, com rostos diferentes, com o mesmo sabor de erro antes de decidir. O que parece indecisão crônica é o espírito do Bacair, recusando escolhas precipitadas, mas ainda sem a chave para distinguir a voz do Senhor do eco do medo. O terceiro sinal é a porta de casa. Você a atravessa, mas não entra inteiro. A esposa aprendeu a medir a temperatura antes de abrir a boca. O filho parou de perguntar sobre Deus porque viu o pai cansado demais para responder. A neta estende os braços, recebe o abraço,
mas sente que o avô ainda está em outro lugar. Não é rejeição. É o peso de um Ba-Kagir que nunca recebeu o instrumento de depositar a batalha antes de cruzar o limiar. Ele não escolheu se afastar. Ele simplesmente nunca aprendeu a chegar. O quarto sinal é a fé sem testemunha. Anos de altar no escuro, sem aplauso, sem confirmação visível, sem ninguém que visse o quanto custou continuar. A oração que mudou de tom não é mais súplica de quem espera, é declaração de quem segura a promessa com os dentes. E ainda assim, o silêncio. O que parece fé ignorada é o teste específico do Ba-Kagir. A aprovação que só acontece fora do palco, porque o palco corrompe o processo. O ouro no fogo não é visível para quem olha de fora. Mas o fundidor já sabe o que está emergindo. O quinto sinal é o peso do nome que ainda não chegou. A consciência persistente de que há algo maior do que o que está sendo vivido agora. Não arrogância, peso. A sensação de que foi chamado para algo que ainda não se manifestou. E a dúvida envenenada de que talvez nunca se manifeste. O que parece ilusão é o eco do nome que o céu pronunciou antes do nascimento. A carta existe. O nome está escrito. O que falta é o portador estar de pé para recebê-la aberta. Se você se reconheceu em pelo menos 3 desses 5 sinais, escreve nos comentários agora. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não é interação, é ato de fé. É o Ba-Kagir declarando em voz própria o que o céu já declarou antes dele. Você não precisa entender tudo ainda, precisa pronunciar. A palavra pronunciada faz o que a palavra pensada não faz. Ela pousa, ela ocupa espaço. Ela demarca o terreno antes que o inimigo reafirme o que o decreto já revogou. Cada sinal que você reconheceu não é evidência de que algo deu errado. É pressão aplicada sobre carvão. O carvão que entra na câmara não tem brilho, é opaco, poroso, quebradiço. Mas quando a pressão correta é aplicada pelo tempo exato, o que emerge não é carvão endurecido, é diamante. A câmara não destrói a estrutura, ela a reorganiza em nível molecular. Cada noite sem sono, cada bifurcação travada, cada jantar em que você estava mas não estava, foi pressão específica sobre a estrutura específica do Ba-Kagir que estava sendo formado. O esmagamento era a refinaria. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, a chave de 2 minutos que mencionei no começo deste vídeo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele existe para sustentar o nome no dia comum depois que o nome for recebido. Porque há um intervalo perigoso entre ouvir o nome e vivê-lo na segunda-feira de manhã. O instrumento está ali para esse intervalo específico. Mas primeiro o nome. O nome vem agora. Fique. Há uma palavra em hebraico que define com precisão cirúrgica o que você está carregando. Não é palavra de consolo, é palavra de identidade, tirada do mesmo texto em que Deus colocou sua assinatura. Quando eu te disser, você vai entender por que a batalha durou exatamente esse tempo, não mais, não menos, não por acaso, e por que o anúncio do céu escolheu este momento específico, esta semana específica, este vídeo específico, para encontrar você ainda de pé. Fique, feche os olhos, respire fundo, coloque a mão sobre o peito. Não é gesto, é posicionamento. O que vem agora não é informação, é reconhecimento. E reconhecimento precisa de um corpo presente, não de uma mente que processa. Então feche, respire, deixa a mão sentir o peso do peito. Fique exatamente aqui por um momento, antes que a palavra seja dita. Existe uma palavra em hebraico que define com precisão cirúrgica o que você é dentro do que está vivendo. A palavra é Ba-Kagir. 2 sílabas, Ba, e o Kagir com aquela fricção gutural, aquele atrito que vem de dentro, como o som de algo que precisou rasgar para sair. Ba-Kagir. Diga em silêncio agora, com os olhos ainda fechados. Deixe o som pousar antes de eu te dizer o que ele significa. A maioria traduz Ba-Kagir como escolhido e para por aí, como se fosse preferência.
como se Deus tivesse olhado para uma fila e apontado o dedo sem razão específica. Um favor gratuito, uma eleição sem processo, uma seleção sem custo. Essa tradução é real, mas é casca rasa. É a superfície de uma palavra que tem raízes muito mais fundas do que a maioria está disposta a descer. Escolhido não conta a história inteira. Não conta o que aconteceu antes do anúncio. Bakir é o eleito deliberado, mas com ênfase no que precede a eleição. Na camada lexical, é seleção com propósito, não acidente. Na camada semântica bíblica, é o testado e aprovado, aquele cuja escolha foi provada sob pressão antes de ser proclamada. O Bakir de Isaías não é apenas nomeado, ele é testemunha forjada. Na camada profética, o Bakir é aquele cuja identidade só se torna plenamente visível depois que a batalha tentou apagá-la. O título do Bakagir não precede a forja, ele emerge dela. Você não recebeu o nome e depois foi para a câmara. Você foi para a câmara e o nome esperou do lado de fora até você atravessar. Agora abra as Escrituras com os olhos da memória. Isaías 43, versículo 10. Deus falando. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Não disse, a quem estou considerando. Não disse, a quem vou escolher se passar no próximo teste. Disse, a quem escolhi. Tempo perfeito, ação completa, selada antes do anúncio. O Bakagir não está sendo avaliado. Ele é testemunha. Já foi escolhido. E as testemunhas não são espectadores, são portadores do que foi declarado. Você carrega o que foi declarado, desde antes de você saber que carregava. Este período tem nome antes de ter fim. Cada noite em que o peito apertou sem motivo nomeável, Bakagir em câmara de aprovação. Cada bifurcação que voltou com o mesmo sabor de erro, Bakagir, recusando precipitação onde ainda não tinha o instrumento de discernimento. Cada vez que a porta de casa foi cruzada sem entrar inteiro, Bakagir carregando armadura que ainda não tinha recebido autorização de depositar. Nada foi falha. Nada foi abandono. Tudo foi o processo específico e insubstituível de um nome que precisava ser provado antes de ser proclamado. O anúncio do céu não é novidade. É confirmação do que estava escrito antes da batalha começar. Lembra da semente. A semente no chão gelado do inverno, sem luz, sem cuidado visível, sem evidência de vida do lado de fora. O que eu não te disse antes é o seguinte: a semente não luta para crescer. Ela não força. Ela simplesmente carrega dentro de si o código que a pressão ativa. O frio não destrói a semente. O frio força o código a se abrir. Cada grau de pressão é uma instrução de ativação. O Bakagir funciona exatamente assim. A batalha não tentou destruir o que Deus escreveu em você. A batalha ativou o código que precisava de pressão para se revelar. Você não sobreviveu à forja. Você emergiu dela como o que sempre estava escrito que você seria. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou isso antes de você. Alguém que também teve o nome pronunciado antes de entrar na forja. Que também viveu anos sem que o anúncio chegasse. Que também ficou de pé quando o inimigo apostou que não ficaria. E o que aconteceu com essa pessoa no momento em que o discernimento foi mais necessário do que a força? Esse momento vai mudar tudo o que você entende sobre onde você está agora. Prometo voltar a isso. Davi também não escolheu a forja. Ele foi ungido por Samuel quando ainda era jovem demais para entender o peso do óleo, o caçula que os irmãos mais velhos deixaram no campo com os animais enquanto o profeta examinava os candidatos ao trono. O anúncio chegou antes da preparação visível, antes de qualquer evidência que sustentasse o título. Deus olhou para o que os homens não viram e disse, este, não aquele, este. E o processo começou antes que Davi soubesse que havia processo. Mas entre a unção e a coroa veio tudo que você conhece. Veio Golias, e Davi precisou entrar no campo sem armadura que coubesse nele, só com a funda e a fé que anos de vigília no campo afiaram sem que ele soubesse que estava sendo afiado. Veio o favor de Saul, e depois a fúria de Saul. Vieram noites em cavernas,
dias fugindo no deserto, anos sem altar permanente, sem casa, sem confirmação de que o óleo de Samuel ainda tinha validade. O céu havia falado, e o céu havia silenciado. E entre os dois estava a câmara. O momento que separou Davi de todos os outros Bacaguir que passaram pela forja não foi em um campo de batalha. Foi dentro de uma caverna escura em En-Gedi. Saul havia entrado para descansar e estava ao alcance da mão. Os homens de Davi sussurraram: "Este é o teu momento. O Senhor te entregou o inimigo." Era lógico. Era urgente. Era a solução visível para anos de perseguição. Davi se aproximou e cortou apenas a borda do manto. Depois se afastou. Não por fraqueza, por discernimento aplicado sob pressão extrema. O Ba-Ka-Ga-Ir aprendeu a distinguir a voz do Senhor do impulso do desespero. Essa sabedoria específica, não a coragem, não a persistência, mas o discernimento de quando não agir, foi o que o preservou inteiro até o anúncio chegar. E quando o anúncio chegou, ninguém chamou de surpresa, chamou de confirmação. Porque tudo o que a câmara havia feito em Davi, cada noite no deserto, cada decisão tomada em calma, onde o impulso gritava urgência, cada vez que ele atravessou o limiar com o peso da batalha e ainda assim não descarregou nos que amava, tudo aquilo era o preparo invisível sendo revelado como chamado visível. A forja não criou o rei, revelou quem já estava escrito antes da unção. Você é esse homem agora. O que parece espera prolongada é o mesmo processo que preservou Davi inteiro para receber o que já havia sido declarado antes de ele saber que carregava. Se isso chegou ao fundo do peito, dá um like neste vídeo agora. Não por mim, por cada Ba-Ka-Ga-Ir que está passando por isso hoje, que vai cruzar com este vídeo amanhã, que está na caverna no momento em que eu falo. Cada like é um ato de intercessão. Você posicionando esta palavra na frente de quem ainda não sabe que o anúncio do céu sobre ele também está há 24 horas. Agora, os 3 nomes. Recebe de pé. O primeiro nome é Guardião da Promessa. Você guardou o que o céu colocou na sua mão nos anos em que ninguém mais viu. Não existia plateia para o que você carregou. Não existia confirmação externa. Existia só você e o peso da promessa, e a decisão renovada noite após noite de não soltá-la. Isso tem nome. Chama-se guardião. E guardião não guarda o que é fácil, guarda o que custa. Guardião da promessa significa que a promessa não estava esperando por você. Ela estava sendo sustentada por você. A cada noite em que você deitou com o peito pesado e não abandonou, você cumpriu a função. A cada bifurcação atravessada sem largar o que o céu colocou na sua mão, você guardou. Este nome autoriza você a parar de se perguntar se a promessa ainda está viva. Ela está viva porque você a guardou viva. O guardião não confirma a promessa. Ele a sustenta até o dia do anúncio. O segundo nome é portador do decreto. O decreto do céu sobre a sua vida não está aguardando proclamação. Ele já foi emitido. E você é o portador. Não o destinatário passivo, o portador ativo. Cada passo que você deu no intervalo entre a forja e a coroa foi o decreto sendo transportado até o destino que o céu fixou. Nada foi desperdício. Cada desvio, cada caverna, cada noite de sentinela foi o trajeto do portador cumprindo a rota. Portador do decreto significa que o peso que você sentiu nesses anos não era fardo, era carga de missão. O portador carrega o que outros não têm autoridade de carregar ainda. Este nome autoriza você a parar de interpretar o peso como punição. O decreto não pesa para destruir, pesa porque é real. E você foi escolhido para carregá-lo exatamente porque é forte o suficiente para não soltá-lo nos metros finais, quando o inimigo aposta que nenhum homem sustenta mais. O terceiro nome é enviado antes do tempo. O destino estava acordado antes da batalha começar. O anúncio do céu que você está recebendo hoje não é novidade para o céu. É confirmação do que estava escrito antes do seu nome ser pronunciado em casa, antes da primeira noite de vigília involuntária, antes do primeiro erro na bifurcação. Você não chegou até aqui apesar de tudo. Você chegou até aqui porque o envio foi selado antes de tudo.
Enviado antes do tempo significa que a batalha não atrasou o envio. Ela preparou o enviado. O que a forja fez em você era o que o envio exigia. Você não foi enviado para o que você era antes da câmara. Você foi enviado para o que você é agora, depois da pressão, depois das noites, depois de cada vez que você escolheu ficar quando tinha razão suficiente para ir embora. Este nome autoriza você a parar de perguntar se chegou tarde. O enviado nunca chega tarde ao destino que o céu fixou com o próprio nome. Esses 3 nomes não são títulos decorativos, são frequências. Quando Davi operou com o discernimento que separou o impulso do chamado dentro da caverna de En-Gedi, ele estava sintonizado na mesma transmissão que esses nomes nomeiam. A sabedoria que Salomão depois codificou em Provérbios era a forma escrita do que Davi praticou ao vivo. O mesmo receptor, a mesma fonte. Os 3 nomes que foram declarados sobre você agora não chegaram do nada. Eles chegaram da mesma transmissão. E o instrumento que Salomão deixou existe para manter o receptor sintonizado no dia comum que começa amanhã de manhã, quando a rotina tentar reler o que foi selado aqui, como emoção passageira de uma noite. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque, quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. A arma mais eficaz que ele tem não é a dúvida, não é o cansaço, não é a noite sem sono. É uma coisa só. E quando eu te disser, você vai reconhecer de onde vieram as batalhas mais duras dos últimos anos. Fique. Agora que você sabe quem é, o campo mudou. O adversário não ataca com a mesma força quem ainda está confuso sobre a própria identidade. Ele reserva as táticas mais específicas para o Ba-Ka-Gair, que acabou de receber o nome. O que vem agora não é consolo, é mapa estratégico, 3 táticas que ele vai usar nos próximos dias. E 3 armas que Salomão já havia catalogado antes que você chegasse neste ponto. Você não vai sair daqui sem o mapa. Preste atenção. A primeira tática é a erosão pela comparação. O adversário vai apontar para o Ba-Ka-Gair ao lado, o que saiu da forja mais rápido, o que já está na declaração enquanto você ainda está nos metros finais. Ele vai sussurrar. O tempo de Deus com você é mais lento do que com os outros. Vai usar calendário humano como prova de abandono divino. Vai fazer parecer que a duração da sua câmara é evidência de que o processo falhou. Não de que o ouro levado mais fundo demora mais para emergir, mas emerge mais refinado. A arma contra a erosão pela comparação é o decreto de singularidade. Fale em voz alta. Minha trajetória não pertence ao calendário de ninguém. A temperatura da minha forja foi determinada antes da minha batalha começar. O adversário perde força quando o Ba-Ka-Gair recusa a comparação como categoria válida. Cada câmara tem uma especificidade, e a especificidade da sua é a prova de que o que emerge tem um peso que a câmara comum não produz. Diga, não pense. Diga. A segunda tática é a erosão da percepção. O adversário vai encher a sua semana de ruído. Pequenos incêndios, demandas urgentes, conversas que drenam, decisões que acumulam. Não para destruir, para abafar. Para que a voz que disse o seu nome fique sepultada embaixo do calendário. Ele sabe que o Ba-Ka-Gair, que não ouve a voz que o chamou, começa a reler o silêncio como rejeição. E quando o silêncio parece rejeição, o Ba-Ka-Gair abandona exatamente quando o anúncio está a horas de chegar. A arma contra a erosão da percepção é a memória do altar. Existe um momento na sua história, um só basta, em que Deus foi inequivocamente real. Um momento que não tem outra explicação possível. Volte a esse ponto. Não como nostalgia, como prova legal. No tribunal do céu, a memória do altar é evidência. O adversário não pode refutar o que você viveu no corpo. A percepção diz que o silêncio atual é abandono. O altar diz que esse mesmo Deus foi real uma vez e não mudou de natureza desde lá. A terceira tática é a erosão da persistência. Essa é a mais perigosa, porque chega tarde, quando o Ba-Ka-Gair já está exausto. O adversário concentra o peso de 7 anos na milha final, não no começo, quando o entusiasmo sustenta. No metro em que o corpo está destruído,
O entusiasmo acabou e só resta a decisão nua de continuar ou parar. Ele sabe que a virada está a 24 horas. Por isso investe tudo ali, não no primeiro ano da batalha, no último dia antes do anúncio. A arma contra a erosão da persistência é a resistência do último segundo. Não exige força que você não tem. Exige uma decisão, não sair do umbral. O cair na hora final não precisa correr. Precisa recusar sair do lugar em que está. Ficar de pé quando tudo pede queda. Não avançar por entusiasmo. Manter o terreno por decreto. Eu não cedo os últimos metros. Isso é tudo, só isso. A virada não exige um sprint final. Exige que o Bakagayer ainda esteja de pé quando o anúncio chegar. Se inscreve neste canal agora, não como gesto de clique, mas como posicionamento do receptor. O Bakagayer que emergiu da forja precisa de transmissões que falem a língua do processo pelo qual passou. Não entretenimento, não motivação de consumo rápido. Palavra preparada para quem já conhece o peso da câmara. Ao se inscrever, você está declarando que o seu receptor está sintonizado na frequência certa e que os próximos vídeos que chegarem têm autoridade de encontrar você de pé, armado com um mapa e não surpreso pelo próximo ataque. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você, com a sua voz, no seu corpo, a partir do nome que foi declarado sobre você hoje. Não é oração de súplica, é oração de Bakagayer, que sabe quem é, que reconhece o que carregou, e que está de pé nos metros finais porque o anúncio do céu não é promessa futura, é decreto presente. Eu vou conduzir, mas a voz que vai subir é a sua. Fique. Feche os olhos agora. Coloque as duas mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Não como gesto, como o posicionamento do corpo no momento em que o selamento acontece. O Bakagayer não recebe o nome de pé com os braços cruzados. Recebe com o peito aberto, com as mãos sobre o lugar onde o peso pousou por anos. Fique assim. Respira mais uma vez. E agora, com a sua própria voz, mesmo que ela esteja quebrada, mesmo que saia em sussurro, mesmo que as palavras cheguem com tremor, pronuncie o que vem agora. Senhor, há anos eu carrego um peso que aprendi a esconder. O corpo que deveria descansar ficou em vigia. Noites em que eu deitei e o peito apertou sem que eu soubesse nomear o que apertava. Manhãs em que eu acordei antes do amanhecer, com o coração já pesado antes do primeiro pensamento chegar. Decisões tomadas no desespero, porque a clareza não chegou a tempo, e o custo do erro ficou na consciência por dias, por meses, repetindo o mesmo ciclo com rostos diferentes e o mesmo sabor. Portas que eu atravessei sem entrar inteiro. Olhos dentro de casa que aprenderam a me esperar sem me chamar, porque eu chegava, mas não chegava de verdade. Hoje eu trago isso para a tua presença, não como acusação, não como fuga, como confissão de um homem que carregou o que carregou e ainda está de pé. E por que ainda estou de pé? Porque não soltei nos anos em que tinha razão suficiente para soltar. Eu me posiciono agora, como guardião da promessa que guardou quando ninguém via. Como portador do decreto que carregou o peso como carga de missão e não como punição. Como enviado antes do tempo, cujo destino foi selado antes que a batalha começasse. Esses nomes não são títulos que eu escolhi, são registros que o céu pronunciou antes de mim. Eu os recebo agora com o corpo, com as mãos sobre o peito, com a voz que vai pronunciar amém ao final. Eu os recebo como herança, não como esperança futura, mas como identidade presente. E com eles eu fico de pé diante de ti. Eu te vi. Nas noites em que você deitou e o teto ficou escuro acima de você, e o aperto chegava no peito antes que você tivesse formado o primeiro pensamento da noite. Antes que você soubesse o que estava pesando, o peso já tinha chegado. Eu estava lá, não como observador, como aquele que decretou que nenhuma daquelas noites seria desperdiçada. Cada hora de vigia involuntária foi registrada. Cada madrugada em que o espírito continuou em campo, porque nunca recebeu autorização de baixar a guarda, eu ouvi.
A forja tem temperatura específica e eu escolhi a temperatura da tua câmara antes de você entrar nela. O teu sono desta noite é o meu decreto sobre a forja que foi encerrada. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. Nas bifurcações em que o nó na garganta chegou antes da palavra, e você escolheu com o peso do medo, porque ainda não tinha o que separa a minha voz do eco do desespero. Eu te vi no dia seguinte, acordando com o peso do erro que você mesmo diagnosticou e mesmo assim não soube evitar, olhando para o teto de novo sem entender como repetiu o que prometeu não repetir. Não foi fraqueza. Foi o Ba cair no campo sem o mapa. A próxima bifurcação. Eu já andei à tua frente. O caminho não vai ser novo quando aparecer. Vai ser reconhecível. Você não vai estar sozinho na encruzilhada desta semana. Eu te vi chegando em casa. Eu vi o momento em que você cruzou o limiar com o peso do campo ainda nos ombros. A armadura vestida que você nunca soube depositar antes de entrar. Eu vi a sua esposa aprender a medir a temperatura antes de abrir a boca. Eu vi o seu filho parar de fazer perguntas sobre Deus porque viu o pai cansado demais para respondê-las. Eu vi a neta estender os braços e você apertar. Os braços chegaram, mas o Bakaguir ainda estava em outro lugar. Eu te vi. E eu vi a dor disso em você. A dor de quem ama a família e não sabe como chegar inteiro até ela. Eles vão receber de volta o homem que eu escolhi, não o guerreiro que atravessa a porta ainda armado. O Bakaguir que emergiu da forja com o anúncio do céu selado sobre o nome. E agora, Bakaguir, olha para o que a Câmara produziu. Não o que tentou destruir, o que produziu. Cada noite foi pressão aplicada sobre a estrutura certa. Cada bifurcação foi o discernimento sendo afiado no único lugar onde ele pode ser afiado. Dentro da decisão difícil, não fora dela. Cada vez que você atravessou a porta e ainda não havia chegado inteiro, foi o portador carregando o decreto pelos metros que ainda faltavam. Eu não te mandei para a forja para te quebrar. Eu te mandei para que o que emerge dela tenha o peso específico do nome que escrevi sobre você antes do teu nome ser pronunciado em casa. A batalha foi o processo, e o processo terminou. O anúncio do céu que você recebeu hoje não é esperança. É confirmação de decreto selado antes da primeira noite de vigia. Você emergiu. Recebe o nome de pé. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Deixa o peso dessas palavras pousar no mesmo lugar onde o outro peso pousou por anos. Não é emoção que vai passar com a segunda-feira. É decreto. E decreto não tem data de vencimento. O Bakaguir, que recebeu o nome, não o devolve quando a rotina voltar. O que foi selado aqui no peito, com as mãos sobre o peito, com a voz que ainda não disse amém, permanece quando o despertador tocar amanhã. Permanece quando a bifurcação voltar. Permanece quando a porta de casa for cruzada esta noite. Respira. Fique um momento nessa permanência. O decreto não precisa da sua aceleração. Ele já está completo. Lembra da semente. A semente que eu te mostrei no começo desta palavra, no chão gelado, escuro, sem evidência visível de vida do lado de fora. A semente que ninguém regou, ninguém cuidou, ninguém viu crescer. O que eu não te disse então é o que acontece quando a câmara termina o trabalho. A semente não luta para brotar. Ela simplesmente chega ao ponto em que a pressão acumulada e o código que carregava dentro dela produzem o inevitável. Ela empurra para cima, devagar no escuro contra o peso do chão gelado, até que a ponta verde atravessa a superfície. E o que estava oculto se torna visível. Essa ponta verde, você, a terra que parecia morta produziu. O inverno que parecia não ter fim chegou ao fim. O que o céu plantou antes que você soubesse que havia semente, brotou. Agora, você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar,
Quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de uma noite de domingo. Quem foi comissionado sem instrumento caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado, com garantia de 7 dias e os 2 bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito, não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou. Alguém que também está dormindo de armadura, que também atravessa a porta de casa sem entrar inteiro, que também está nos metros finais da sua batalha, sem saber que o anúncio do céu está a 24 horas. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que alguém envie. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder pelo próximo Bacaguer que ainda não ouviu o próprio nome. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.